Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 26 de março. Agora na Espanha, 9 horas e 7 minutos. No Brasil, 5 e 7 da manhã. Gente, ontem eu fiz essa análise aqui no gráfico mensal da BTC, ancorado na nossa grade de expansão logarítmica. Eu tracei aqui essa retração de Fibo que pontifica que se a BTC alcançar 1,61 da Fibo, ela iria para 178 mil dólares e 2,61 da Fibo nessa próxima pernada impulsiva, facilmente a BTC alcançaria algo acima de 240 mil dólares. Pode ficar entre 190, 200 mil ou até se aproximar de 300 mil dólares, mas o fato é que a gente fatalmente vai avançar para cima de 200 mil dólares. Eu sei que tem muita gente do kkk e do hahaha que vai dizer, não sei como, mas essas pessoas vão insistir que elas estão enxergando fundos descendentes, quando eu só consigo enxergar fundos ascendentes, eu só consigo enxergar topos ascendentes. Eu sei que esses que têm certeza bíblica de que esse ciclo já desenhou topo, ou eles são míopes ou mal intencionados, ou as duas coisas, porque o sujeito para diante dessa sequência de fundos ascendentes me mandar textão dizendo que os fundos estão descendentes, ele está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Ou seja, aí é um problema mesmo de percepção sensorial humana que transcende a minha capacidade de entendimento. Se o sujeito está vendo uma coisa que não existe, aí fica por conta e risco da limitação dessa percepção sensorial. Eu só consigo enxergar fundos ascendentes e topos ascendentes, o que obviamente está dando vigência, emprestando vigência aqui no mensal, a uma canaleta virtual de alta. Eu não me assustaria se na próxima pernada de alta da BTC ela rompesse essa cunha, até porque a gente está testando absurdamente a aresta superior dessa cunha há pelo menos desde fevereiro de 2025, a gente está estressando essa LTB, essa que faz às vezes da aresta superior dessa cunha, e a tendência diante de um padrão mastro-bandeira é que a fuga ascendente devolva uma pernada impulsiva proporcional ao mastro. Por isso que eu estou falando. É muito mais fácil a BTC visitar 110, 115 do que tentar perder a MM200, que é uma laje e que serviu de centro gravitacional dessa acumulação, e tentar alguma coisa em 70 e poucos, ou até menos que isso. O próprio Arthur Reis, o gênio absoluto, que inclusive previu que a BTC iria visitar 70 e alguma coisa, como fez em 76.606 há poucos dias atrás, ele disse que agora não tem mais jeito, com o Fed estancando o escoamento do seu balanço patrimonial, é muito mais fácil a BTC bater 110 mil dólares do que voltar para 76.500, 76.600. Ou seja, gente, agora que a Binance reportou que há 31,8 bilhões de dólares em stablecoins depositadas nessa CeFi, sem considerar as outras, se a gente somar KuCoin, Coinbase, Kraken, isso provavelmente se aproxima de 200 bi em stablecoins. É um recorde absoluto. Nunca houve tanto saldo em depósito de stablecoins e toda essa grana marginalizada. Vocês acham que vai parar onde? Vejam o gráfico do Others, que mede a capitalização da totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10. Ou seja, isso aqui é o market cap em dólares da totalidade do mundo cripto com exclusão do top 10, ou seja, de TRX para baixo. Vejam que depois, aqui no semanal, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 corpos reais vendedores, desconsiderando esses dois dojis levemente compradores, que ficaram naquele patamar de indecisão. Depois de 12 corpos reais vendedores aqui no semanal, a gente está desenhando o primeiro corpo real comprador. E o que vocês acham que vai acontecer com essa ampla canaleta virtual de alta aqui para o Others? Que está lambendo a base dessa canaleta virtual de alta, ou seja, está lambendo a base dessa LTA aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Isso aqui tem mais chance de estressar a upper dessa canaleta ou
perder a base de expansão dessas que na verdade se confunde com essa LTA aqui. O que vocês acham que vai acontecer se a gente está literalmente estressando o suporte? Gente, eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Vejam o que está em vias de acontecer para as altcoins de baixa capitalização, ou seja, aquelas fora do top 10. Gente, isso aqui é uma oportunidade geracional de acumulação de riqueza. Vocês vejam que agora que o Federal Reserve estancou o escoamento do seu balanço patrimonial e vai ter que expandir, porque ele vai começar a comprar os títulos públicos norte-americanos de novo, no mercado secundário, vai começar a comprar avião caindo, aquilo vai se expandir, o M2 vai voltar a explodir. E vejam que se a gente olhar para a capitalização de todas as divisas soberanas, em comparação com o Bitcoin, com o dólar, o Bitcoin ainda é algo insignificante. A gente tem 44 trilhões de dólares circulando no mundo em yuan chineses, 20,9 trilhões de dólares circulando no mundo em dólares, 17 tri de dólares circulando em euros, 8,5 tri de dólares no mundo circulando em ienes. Obviamente, o valor aqui é em dólar, tem que respeitar a cotação do dia que esse gráfico foi plotado ontem. Ou seja, tem 4 trilhões de dólares circulando no mundo em libras esterlinas. E o Bitcoin representa ainda 1,7 tri, está um pouco abaixo disso, tá 1,6 e alguma coisa. Vocês conseguem entender a grandiosidade do que está por vir? Se isso aqui, basicamente, porque há uma simbiose entre a movimentação do ouro e do Bitcoin. Agora, o ouro, ele basicamente explodiu, deve ter se valorizado uns 5 ou 6% contra o Bitcoin nas últimas semanas. E o Bitcoin ainda está ali num patamar pré-vulcânico. Vocês conseguem entender que toda essa bomba de stablecoins que estão ali marginalizados do mundo cripto vão acabar aportando na BTC e nas melhores altcoins? Vocês conseguem entender a grandiosidade do que está por vir? Gente, eu insisto com os senhores. Vejam o market cap das altcoins de baixa capitalização. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem ficar desembarcados dessa mega pernada de prosperidade. Ali no Gemas eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. Na seara fática, uma pesquisa está alarmando os parlamentares do parlamento britânico, jovens do Reino Unido, da geração Z, ou seja, aqueles que nasceram do ano 2000 para frente, basicamente, não estão interessados em ações, mas estão muito interessados em criptomoedas. A presidente do regulador financeiro do Reino Unido, a Nick Hattie, alertou os membros do parlamento britânico no sentido de que milhões de jovens britânicos, principalmente aqueles que têm menos de 35 anos, eles escolhem hoje criptoativos como Bitcoin ou ETH, enfim. Citou aqui os 10 mais interessantes para os jovens britânicos ao invés do mercado acionário. Ela está particularmente preocupada com o futuro do mercado TradeFi no âmbito do Reino Unido, diante do brutal desinteresse dos jovens por esses ativos tradicionais. Na verdade, o que vai acontecer é que o mercado TradeFi será tokenizado em muito pouco tempo. Essas bolsas que operam só em dias úteis operarão 24 horas por dia, 7 dias por semana em plataformas DeFi. Os jovens, eles se interessam hoje muito também em função de uma ampla desconfiança dessa juventude em relação a esse establishment financeiro. Eles percebem também que essa expansão da base monetária, obviamente, acaba pressionando também uma valorização insana para alguns criptoativos. As redes sociais hoje deixam os jovens muito mais informados do que
as gerações, principalmente as redes sociais, acabam influenciando o dia a dia dos jovens, deixam eles muito mais informados ou antenados ou capazes de decidir sobre onde vão investir do que as gerações anteriores a essa geração Z. Enfim, tudo isso acendeu um alerta nos parlamentares no sentido de que talvez a gente esteja presenciando o início de uma grande rotação de capital do mundo TradeFi em direção ao Web3 e ao mundo cripto. Com certeza, o mundo TradeFi vai alimentar a liquidez do mundo cripto, porque ações de Nvidia, Apple, de Barclays, como o gigante bancário britânico, enfim, em pouco tempo estará tokenizada na Web3 e entrará no bojo de negociação de criptoativos dessa juventude também. E um projeto de lei da Carolina do Norte adicionou criptomoeda ao sistema de fundos de aposentadoria do Estado. Agora, os fundos de aposentadoria dos funcionários públicos da Carolina do Norte agora podem se expor em até 5% a criptoativos. Ou seja, é o novo normal. Ainda nos fatos, a GameStop, aquela que foi objeto de uma série na Netflix como a ação mais especulativa da história. Para quem não sabe, a GameStop é uma corporação de capital aberto, com as ações negociadas na Nasdaq, e ela acabou sendo alvo de um short squeeze. Uns influencers, eles acabaram criando um grupo nas redes sociais, capitaneados por esse astro aí, esse personagem principal da série da Netflix. Quem quiser procurar, é só botar GameStop lá na busca da Netflix. E eles acabaram quebrando um fundo hedge que, com base nos fundamentos da GameStop, eles entenderam que a GameStop era uma empresa estava num estado pré-falimentar. Esse grupo resolveu salvar a GameStop e, basicamente, eles apostaram na alta da GameStop, começaram a comprar de forma insana. Começou com 20 ou 15 ou 20 mil seguidores. Eu sei que no final da história tinha mais de 300 mil seguidores, gente botando centenas de milhares de dólares, levaram a GameStop para um patamar inimaginável e quebraram o fundo hedge que tinha apostado na queda da GameStop por conta dos fundamentos. Só que foi tanta grana que esses 300 mil seguidores desse maluquinho que resolveu quebrar o sistema, foi tanta grana que eles botaram na GameStop que a GameStop não faliu, se reergueu e agora está replicando a operação da MicroStrategy e comprando Bitcoin. É a mais nova corporação de capital aberto a comprar Bitcoin. Eles iniciaram a compra e agora vão replicar a operação do Michael Saylor, da Strategy, né? Que é o novo nome da MicroStrategy. Na seara geopolítica e finanças internacionais, uma rede secreta chinesa está contratando todos os funcionários públicos federais demitidos. Todos não, ou boa parte deles está sendo assediada. Para quem não sabe, o Elon Musk já demitiu dezenas de milhares de funcionários públicos federais e uma rede secreta chinesa está assediando esses funcionários públicos federais a depender de onde eles trabalhavam. Se eles trabalhavam em defesa, em TI, basicamente o que os chineses não querem é ex-funcionários públicos do setor de previdência. Agora, se eles trabalhavam no Pentágono, em TI, em qualquer órgão sensível com acesso a informações sensíveis, eles estão sendo contratados por uma rede secreta chinesa. O governo chinês não quis dar muito detalhes sobre a organização e quem comandaria essa entidade que está contratando esses ex-funcionários públicos federais demitidos, americanos, principalmente demitidos pelo DOGE. Só que o Departamento de Eficiência Governamental disse que esses ex-funcionários eles têm que respeitar uma normativa lá de compliance, eles não podem ser contratados imediatamente por outros entes vinculados a estados soberanos como China, enfim. O fato é que tá uma grande confusão, é tanta gente que está sendo assediada por corporações chinesas que nem a inteligência norte-americana sabe exatamente quais são as empresas que criariam esse empecilho contratual ou de compliance com
com o antigo empregador desses funcionários públicos federais americanos. E o Donald Trump ampliou a guerra jurídica contra a indústria jurídica. Para quem não sabe, o Donald Trump está ameaçando retaliar grandes escritórios de advocacia que tenham ações de caráter partidário ou brigas jurídicas com viés partidário contra o governo americano. Ele está, inclusive, ameaçando retirar o acesso que alguns escritórios têm à base de dados do governo federal norte-americano. Basicamente, sem acesso a esse sistema, nenhum escritório de advocacia nos Estados Unidos consegue rastrear bens de devedores, ou seja, sem acesso a determinados sistemas sensíveis, o Donald Trump iria inviabilizar ou inviabilizaria o acesso ou a própria efetividade dos serviços advocatícios de algumas bancas. Uma grande banca jurídica, a Jenner Block, afirmou que estaria em conversação com o governo para poder desistir de algumas ações com viés nitidamente político-partidário. Enfim, o Donald Trump tá brigando em todas as frentes. E a visita de autoridades americanas à Groenlândia está sendo classificada pelo governo dinamarquês, mais especificamente pelo primeiro-ministro, como inaceitável. É um assédio que está acontecendo. Uma visita com a segunda-dama, que é a esposa do J.D. Vance, com um secretário nacional de defesa, uma visita com esse tipo de autoridades precisaria ser coordenada pela diplomacia dinamarquesa e americana. Basicamente, eles estão visitando. O filho do Donald Trump também pousou na Groenlândia há poucas semanas atrás. Eles visitam a Groenlândia como se a Groenlândia fosse território americano. O governo dos Estados Unidos não quis dar muitas declarações sobre o objeto da visita. Eles vão pousar na base americana que existe na Groenlândia. A Dinamarca disse que isso é um assédio, é quase já o início de uma invasão do território da Groenlândia. Enfim, gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu sinceramente não estaria desembarcado da BTC. Comprem BTC e corram para as montanhas, já diria o antigo ditado. Gente, a BTC aqui claramente está estressando essa LTB que está fazendo às vezes da aresta superior dessa cunha. Facilmente ela vai acabar explodindo de volta para dentro dessa macro congestão. Eu não duvidaria se a BTC estressasse 108, 109 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer TRX, que está ali ressurgindo do mundo dos mortos. A VAX, que está a 22,82, ontem chegou a bater mais de 23 dólares. Kusama, Atom, Polkadot. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.